Muito boa tarde a todos, ilustres colegas e não só. Temos hoje o privilégio, aliás, como é tradição desta casa, pelo menos desde há algum tempo a esta parte, podemos contar nos nossos trabalhos também com a presença, além de advogados, de juízes e procuradores, o que nos dá um especial gosto. Como sabem, o Conselho Distrital de Lisboa tem uma visão cooperativa e inclusiva das relações entre as diversas profissões jurídicas e, portanto, recusamos liminarmente aquela versão adversarial segundo a qual as pessoas se devem enfrentar permanentemente por tudo e por nada. E, portanto, entendemos que a presença dessas pessoas aqui só nos prestigiam e só valorizam os nossos trabalhos. Entrando diretamente no tema, desta feita temos uma conferência, uma ação de formação e de discussão e de informação sobre o Código de Trabalho e que tem o subtítulo de Uma Lei em Desconstrução, ponto de interrogação. Vamos ter nos nossos trabalhos as colaborações que eu desde já agradeço do professor Dr. António Monteiro Fernandes, professor de Direito do Trabalho no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, em Lisboa, e da Faculdade de Direito da Universidade de Lusíada do Porto, e também um reconhecido especialista em matérias de Direito do Trabalho, e que se nos vai dirigir sobre o tema As alterações ao Código de Trabalho na recente reforma. Seguidamente, usará da palavra o Dr. José Eduardo Sapateiro, juiz desembargador da Secção Social do Tribunal da Relação de Lisboa, sobre o tema As alterações ao Código do Trabalho vistas pelo juiz. Seguir-se-á depois um curto intervalo e uma intervenção do professor Dr. António Garcia Pereira, ilustre professor e também advogado, professor do Instituto Superior de Economia e Gestão, sobre o tema Código do Trabalho, uma lei em desconstrução. Finalmente, teremos as conclusões e o encerramento, nas quais intervirei eu próprio e a mestre Rita Garcia Pereira, advogada e vogal do Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados. Passo, então, de seguida, a palavra ao professor Dr. António Monteiro Fernandes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, naturalmente, iniciar a minha intervenção com um agradecimento pela oportunidade que me é dada de participar nesta sessão e de, assim, colaborar com o Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados, que me dá particular gosto. E, aliás, já não é a primeira vez que, assinalando uma importante reforma laboral, isso acontece. A dimensão de que se reveste esta alteração ao Código do Trabalho é suficientemente ampla para justificar, enfim, uma análise detalhada e alongada, que naturalmente não cabe na dimensão desta sessão, quer dizer, em termos de tempo. Por outro lado, uma abordagem global das alterações propostas tende naturalmente para uma perspectiva, ou pode tender naturalmente para uma perspectiva hipercrítica ou hiperlaudatória de que temos tido, de resto, amostras no passado recente. Já houve sessões, digamos, celebrações, enfim, jubilatórias a propósito do conteúdo da proposta de lei que tem estado em discussão, assim como também já houve sessões de exorcismo feroz a propósito dessas mesmas alterações. Tudo isto encarado, naturalmente, numa perspectiva global, como, enfim, como um facto político relevante, indiscutivelmente relevante que é, e menos numa perspectiva técnica e, sobretudo, do ponto de vista dos impactos expectáveis no tecido das relações de trabalho em Portugal. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente cético a esse respeito do impacto real que este tipo de alterações legislativas tem no tecido das relações de trabalho, na realidade concreta do mundo do trabalho. Sobretudo se tivermos em conta ou se partirmos da perspectiva segundo a qual as reformas laborais fazem parte daquele conjunto misterioso que se designa por reformas estruturais,
que é de facto um chavão muito raramente explicitado no seu conteúdo, mas que tem esta característica de ser tido como um conjunto de medidas das quais se esperam alterações profundas na situação presente, na conjuntura que uma determinada sociedade atravessa. Ora, a verdade é que as reformas laborais não têm, de modo algum, demonstrado essa aptidão transformadora. Têm, sim, tendo em conta que todas elas, nos últimos anos, sobretudo, digamos, nas últimas 2 décadas e meia, se têm todas orientado num sentido uniformemente desgastante das condições, enfim, em que os sistemas de direito do trabalho foram originalmente concebidos e, portanto, com as estratégias de flexibilização, de racionalização, de redimensionamento, enfim, de reorganização dos tempos e dos espaços, etc. Todos esses fatores têm confluído no sentido, como se sabe, de uma evolução, ou melhor dito, de uma retrogradação, de um retrocesso na evolução das condições sociais de quem trabalha, através da expressão que essas condições têm na lei. Todavia, se é certo que as reformas laborais têm tido, em regra, não apenas em Portugal, um efeito degradante nas condições de trabalho concretas, particularmente quando tem expressão quantitativa, dias de férias, valores de indemnizações, valores de composição a estruturas remuneratórias, períodos de duração dos descansos, duração do tempo de trabalho, sobretudo quando tem expressão quantitativa, acabam, de facto, por ter exclusivamente efeitos negativos e de desgaste nas condições de trabalho. Jamais efeitos, seja no crescimento económico, seja no mercado de emprego. Não há nenhuma experiência nacional através da qual se possa demonstrar minimamente, numa perspectiva empírica, que uma alteração flexibilizante das condições de trabalho conduz a uma melhoria das condições do mercado de trabalho e a uma melhoria da competitividade das empresas e da economia. Não, isso não existe. Temos aqui ao lado um país chamado Espanha, que desde que em 1980 possui uma importante e fundamental lei do trabalho chamada Estatuto dos Trabalhadores, já registou 50 reformas laborais. 50, não estou a tirar assim um número, 50 reformas laborais, das quais 35 entre 1980 e 95. Sempre debaixo da pressão da situação trágica do mercado de emprego e das dificuldades que, ciclicamente, a economia espanhola atravessou. As consequências, o produto dessa enorme sequência de reformas laborais são conhecidas. A Espanha lidera a estatística do desemprego na Europa, a Espanha lidera a estatística da precariedade na Europa, da instabilidade do emprego na Europa, e não consta que algum desses momentos reformadores tenha tido efeito salvífico do ponto de vista da evolução da economia e da situação das empresas. Continua em Espanha a ouvir-se, tal como em Portugal, falar da rigidez do mercado de trabalho e da necessidade urgente de medidas tomadas nesse campo. Ora bem, tudo isto levaria, portanto, a que eu entrasse aqui numa vasta homilia acerca dos, digamos, dos aspectos, porventura, menos positivos desta reforma laboral. Mas não é isso que eu vos proponho. Prefiro sugerir-vos uma reflexão acerca de um tema concreto, específico, que é o tema do despedimento individual, não disciplinado. Porque justamente nesse tema está o baricentro de grande parte das pressões a que tem estado sujeito o sistema de direito do trabalho português. É sobre o regime do despedimento individual,
disciplinar e não disciplinar, que recai grande parte das contestações e das acusações, das imputações de disfuncionalidade e de rigidez do sistema e, portanto, de consequências nefastas para a economia e para o emprego. Ora bem, num país em que, como toda a gente sabe, não é possível despedir, eu ponho isto entre aspas, todos os meses ocorre um estranho fenómeno que consiste na eliminação maciça de efetivos nas empresas. Que não são às meias dúzias, são aos milhares, às dezenas de milhares. Muito para além daquilo que a estatística dos despedimentos coletivos, que existe, permite compreender. É claro que em muitos casos são as próprias empresas que fecham e, portanto, com isso desaparecem de supetão bastantes empregos. Mas em muitos outros casos não é assim. As empresas mantêm-se. Todavia, os empregos perdem-se. Ora, sabe-se que o despedimento por inadaptação superveniente, que é uma figura que consta do Código de Trabalho, como sabem, sempre foi mal amado pelos empregadores e é extremamente raro. O despedimento por extinção de posto de trabalho, depois de uns tempos em que as empresas não tinham por ele nenhuma inclinação, passou a ser mais frequentemente utilizado quando a revogação por mútuo acordo deixou de dar acesso fácil e praticamente infalível ao subsídio de desemprego. E, portanto, passou a haver o fenómeno do despedimento por extinção de posto de trabalho, digamos, consensual. Uma figura atípica, mas que muito própria do jeitinho português. Mas a destruição de emprego, apesar destas circunstâncias, continua a produzir-se, em grande parte, por meios que não parece que estejam enquadrados pela lei. E eu penso que valeria a pena estudar. Quando se pega no regime do despedimento ou a imagem em geral da cessação do contrato de trabalho, valeria a pena pegar neste assunto, analisá-lo, verificar, para além dos números que surgem nos jornais, de que em janeiro se perderam X mil postos de trabalho e houve X novos inscritos nos centros de emprego para beneficiarem do subsídio de desemprego ou como candidatos a primeiro emprego, enfim, candidatos a primeiro emprego, naturalmente não foram despedidos, mas que essas quantidades de pessoas que aparecem saídas de situações de perda de emprego, o que é que lhes aconteceu? Que fenómeno telúrico ocorreu na sua vida e de que acabaram por ser vítimas. Por minha parte, portanto, sem que tenha nenhuma chave para este mistério, que é o mistério da desaparição de postos de trabalho, sem que existam um número significativo de despedimentos, e nomeadamente despedimentos coletivos, propunha-vos, de facto, refletir um pouco sobre aquilo que, na proposta de lei 46/12, é novo ou pretende ser modificativo relativamente a estas modalidades que são de despedimento individual, mas não disciplinar, ou seja, deixando de lado essa figura do despedimento disciplinar, que de resto é uma figura que corresponde, em termos quantitativos, a um número insignificante de perdas de emprego. Dirão, com certeza, os empregadores e os seus advogados que há poucos despedimentos disciplinares, porque justamente o regime do despedimento disciplinar é complicado, arriscado, etc. Portanto, prefere-se despedir disciplinarmente por mútuo acordo. Admito que seja esse o caso em algumas situações, mas, de qualquer modo, é um tema que vamos deixar de lado. Ora bem, a primeira alteração que importa notar é que diz respeito, como sabem, à escolha do trabalhador a despedir. Bom, se isto funciona, estão ali em confronto os textos atual, do lado esquerdo, e futuro da proposta relativamente a este tema. Portanto, como sabem, hoje o Código de Trabalho impõe uma ordem de precedência que, se observada, conduz ao afastamento do trabalhador com menor antiguidade no posto de trabalho, na categoria, na empresa, e a proposta
transfere para o empregador, como se diz na exposição de motivos, a responsabilidade pela definição de um critério que deve ser relevante e não discriminatório. Ora, percebe-se perfeitamente que a proteção dos trabalhadores mais antigos corresponde e responde corretamente a uma preocupação, que é da sua menor, provavelmente menor, empregabilidade futura. E, portanto, é uma solução que tem um fundamento social compreensível. Mas, por outro lado, numa perspectiva diferente, digamos, tendo em conta também os interesses, digamos, de uma gestão racional de recursos por parte das empresas, entende-se que, em muitos casos, a extinção de um posto de trabalho é uma medida de sentido quantitativo, traduzindo-se, no fundo, numa redução de pessoal, que visa um aumento de eficiência. Portanto, o empregador... É evidente que, neste sentido, a empresa terá interesse, em muitos casos, em manter os trabalhadores mais eficientes, e porventura, os trabalhadores mais jovens ou menos antigos. E não deixará a empresa de salvaguardar a permanência dos mais antigos, que representem para a empresa benefícios de experiência, de perícia ou de identificação cultural. A questão que se coloca diz respeito não tanto ao facto de ser posta de lado esta preferência na manutenção do emprego atribuída aos mais antigos, porque de facto ela é sustentável, esta medida é, penso eu, sustentável em plano de racionalidade, mas na referência que é feita aos critérios relevantes e não discriminatórios que, na proposta, que o empregador deverá adotar e definir, tendo em conta os objetivos subjacentes à extinção do posto de trabalho. Trata-se de uma expressão um tanto, enfim, não tanto, muito ambígua, particularmente quando se sabe que, inclusivamente, nos termos da redação dada ao artigo 371, número 2c, da proposta, o empregador pode ter que provar os critérios, não se percebendo muito bem em que pode consistir esta prova, provar os critérios relevantes, e, portanto, no fundo, provar também a sua relevância, o que, evidentemente, servirá para afastar a hipótese de se tratar de uma sanção, por exemplo, de uma sanção abusiva, disfarçada, ou de um ato discriminatório, tendo o trabalhador que mostrar, o empregador que mostrar a natureza e a consistência dos motivos de mercado estruturais ou tecnológicos que explicam o despedimento daquele concreto trabalhador. É preciso ver que o afastamento do critério da antiguidade, como preferência na manutenção do emprego, comporta naturalmente o risco de o empregador ser acusado de discriminar em função da idade. Não nos esqueçamos que, de acordo com o elenco dos fatores de discriminação, que, se não me engano, consta do artigo 23 do Código de Trabalho, desse elenco consta a idade. E, portanto, o empregador pode encontrar-se aqui na situação perigosa de ter que fazer uma fortíssima demonstração no sentido de afastar a hipótese de discriminação em função da idade. Uma segunda alteração que a proposta contém refere-se ao ónus da ocupação substitutiva. Eu falo de ónus e não de obrigação, como se fala na exposição de motivos da proposta, porque, na verdade, se trata de uma conduta que é requerida ao empregador como pressuposto do exercício de uma faculdade e da obtenção de uma vantagem. E é por isso que eu falo de ónus e não de obrigação. De qualquer modo, trata-se de uma exigência legal. E de uma exigência legal que a proposta de lei pretende, pura e simplesmente, erradicar. Recorde-se que no regime, vamos ver se eu consigo, no regime ainda vigente, no artigo 360, no regime ainda vigente, o empregador, para que possa invocar justa causa, tem que realizar diligências
no sentido, diligências essas que podem ser mal sucedidas, no sentido de facultar ao trabalhador em risco de despedimento, um outro posto de trabalho compatível com a sua categoria ou qualificação profissional. Ora bem, e esta exigência relaciona-se diretamente com a determinação da justa causa, entendida como impossibilidade prática, situação de impossibilidade prática da relação de trabalho, ou seja, como há muito se entende em Portugal e é absolutamente pacífico na doutrina, na jurisprudência, situação de inexigibilidade da conservação do contrato pelo empregador. É o que resulta claramente dos textos que estão, do texto atualmente em vigor, no artigo 368, número 1, em que se impõe como um dos requisitos básicos do despedimento por extinção do posto de trabalho que seja praticamente impossível a subsistência da relação de trabalho, e no número 4 se explica que essa impossibilidade supõe que o empregador não disponha de outro posto de trabalho compatível com a categoria profissional do trabalhador. Ou seja, a concepção legal da justa causa de despedimento, assente na ideia de inexigibilidade, supõe a verificação da impossibilidade prática da recolocação do trabalhador. A lógica da lei parece cristalina. Quer dizer, não pode considerar-se praticamente impossível a subsistência da relação de trabalho quando existe na empresa uma possibilidade de recolocação e de aproveitamento de um trabalhador com as qualificações que aquele tem, não havendo, por outro lado, razões disciplinares que justifiquem o seu afastamento. A proposta visa eliminar a exigência de recolocação. Mantém, em todo o caso, no número 1 do artigo 368, a exigência, como não podia deixar de ser, de impossibilidade prática da subsistência da relação de trabalho. Mas, no número 4, reconduz essa exigência de impossibilidade a uma formulação, uma estranha formulação, que consiste nisto, em dizer, no caso do despedimento por extinção de posto de trabalho, que a impossibilidade prática da subsistência da relação de trabalho existe quando o empregador demonstre ter observado critérios relevantes e não discriminatórios face aos objetivos subjacentes. Ou seja, há como que uma nova versão daquilo que se considera ser a impossibilidade prática da subsistência da relação de trabalho. E esta é, naturalmente, uma terceira importante alteração, porque a segunda é a eliminação do ónus da ocupação substitutiva. A terceira é a reformulação, por parte da proposta, daquilo que se considera ser a impossibilidade prática da subsistência da relação de trabalho. Ora bem, é evidente que esta segunda, ou esta terceira alteração referente ao significado da impossibilidade prática da subsistência da relação de trabalho, é tributária da rejeição do ónus da ocupação substitutiva. A proposta procura, em todo o caso, recuperar a aparência de respeito pelo critério da impossibilidade prática, revelando assim a consciência plena de que é nesse critério que se encontra a chave da constitucionalidade deste regime. Isto é, não há possibilidade de harmonizar o regime do despedimento individual com o artigo 53 da Constituição se verificar, por qualquer meio, a dissolução ou a menor densificação do conceito de justa causa, através ao qual, na cultura jurídica portuguesa, corresponde a ideia de impossibilidade prática do prosseguimento da relação de trabalho e não outra qualquer. Enfim, poderia, apesar da artificialidade do texto do número 4, proposto para o número 4 do artigo 368, dizer-se que o juízo de inexigibilidade é, afinal de contas, sempre um juízo de natureza jurídica, envolve uma ponderação essencialmente jurídica. O saber se o que é ou não é exigível a alguém é essencialmente, corresponde essencialmente a uma demarche de natureza jurídica e não a uma mera constatação de factos
E que, por consequência, a ponderação a fazer e a determinação da impossibilidade prática poderia ser parametrizada, pode ser e deve ser parametrizada pela lei. Nesta perspectiva, o enunciado proposto para o número 4 do artigo 368 seria perfeitamente legítimo, exprimindo simplesmente uma nova valoração por parte do legislador, uma nova valoração acerca da medida ou da natureza do exigível ao empregador nesta matéria. Na versão originária, dir-se-ia, o preceito considera exigível ao empregador a manutenção do contrato com o trabalhador que é possível recolocar. Na nova formulação, em 2012, um legislador mais esclarecido e mais amigo da competitividade das empresas e da economia, fica-se por um nível de exigência inferior. O empregador deve manter o contrato de um trabalhador com posto de trabalho distinto somente se não conseguir demonstrar a observância de critérios relevantes e não discriminatórios, etc, etc, etc. Ora bem, simplesmente o juízo de impossibilidade prática, e daí a felicidade extrema que esta expressão reveste. O nosso legislador não é por acaso que a usa desde há larguíssimas décadas. E não é por acaso também que a nossa jurisprudência assume em pleno no seu discurso sistematicamente sobre a matéria. É que esta expressão tem esta virtualidade a de refletir o facto de que o juízo a formular não é apenas uma ponderação jurídica, mas é também necessariamente um juízo de ordem prática. E por isso a impossibilidade prática. A atual formulação legal, com tão antiga tradição entre nós, não surgiu nem se tem mantido por acaso. A exigibilidade depende também da possibilidade prática, da viabilidade de uma vinculação, como a que esteja em causa, sob o ponto de vista das condições normais de suporte de uma relação de trabalho. Aquilo que se exige é que continue a haver, ou aquilo que, não é se exige, mas aquilo que pode impedir a justa causa, é que continue a haver condições normais de suporte de uma relação de trabalho. E o referencial para a apreciação dessa viabilidade é o princípio da segurança do emprego, consagrado no artigo 53, assim como o seu corolário fundamental, que consiste, como temos visto, na proibição de despedimentos que não sejam configuráveis como último recurso nas condições concretas, eu diria práticas, em que ocorram. Por outras palavras, o legislador ordinário não é livre de estabelecer uma narrativa própria em conformidade com a política legislativa viabilizada por cada ato eleitoral acerca do que seja ou possa considerar-se impossibilidade prática do prosseguimento da relação de trabalho. Está justamente limitado pela necessidade de fazer prevalecer soluções alternativas para o despedimento, se existirem, evidentemente, como sejam sanções disciplinares conservatórias ou a reafetação de um trabalhador cujo posto de trabalho seja extinto ou que se encontre em estado de inadaptação à função que lhe está atribuída. Finalmente, atentemos na remodelação do regime de despedimento por inadaptação, e eu já estou a alongar-me demais. O Dr. Garcia Pereira já várias vezes mandou olhares furibundos, o olhar furibundo dele é particularmente acutilante, e, portanto, eu vou, por uma questão de autodefesa, vou, de facto, apressar. Falemos, então, um pouco a respeito do despedimento por inadaptação. O que acabo de dizer é comum ao despedimento por extinção de posto de trabalho e ao despedimento por inadaptação. O que é específico desta modalidade de despedimento diz respeito, cá está a questão a abolição do ónus da ocupação substitutiva no regime do despedimento por inadaptação, no artigo 375, cuja a linha D do número 1 é revogada, e relativamente à caracterização da inadaptação. Como sabemos, a proposta introduz a noção de inadaptação sem modificação do posto de trabalho.
Ou seja, estende a possibilidade de despedimento aos casos, como lá se diz, de modificação substancial da prestação realizada pelo trabalhador, de que resultem efeitos negativos e a que seja razoável atribuir caráter definitivo. Estamos no artigo 375, que depois no artigo 374 se ter mantido, enfim, a definição de inadaptação superveniente, no artigo 275 introduz-se um número 2 que trata justamente das situações em que não há modificação no posto de trabalho e, todavia, se justifica um despedimento. É evidente que o propósito da proposta é o de reintroduzir a possibilidade de despedimento por inaptidão do trabalhador. Por inaptidão do trabalhador, resultante, nomeadamente, da redução de aptidões físicas ou psíquicas, ou mesmo do grau de diligência colocado na prestação de trabalho. Está-se, por outro lado, manifestamente fora do âmbito disciplinar. Embora a inexistência de culpa do trabalhador não conste da formulação da proposta. Isto é, esta justificação, estas situações de inadaptação não incluem na sua caracterização a ausência de culpa do trabalhador. Mas parece claro que, havendo, inclusivamente, no elenco das justas causas constantes do artigo 351 do Código, uma que justamente se refere à qualidade do desempenho, que quando essas situações são de relevância disciplinar e, portanto, suscetíveis de serem consideradas culposas, terão um outro enquadramento. Portanto, trata-se, aquilo que o legislador potencial visa, são os casos em que o trabalhador, sem culpa ou com um grau inferior de culpa, manifesta uma redução ou mesmo cessação de aptidões físicas, psíquicas ou técnicas que levaram à sua contratação e que serviram de suporte à sua prestação de trabalho até certo momento. Evidentemente que isso ocorrerá nas profissões de desgaste, mas pode ocorrer em qualquer outra atividade. A ausência de culpa exclui, naturalmente, a justa causa disciplinar e daí que se queira aqui abrir um outro espaço para justificação de despedimento. Ora bem, é evidente que esta nova configuração de inadaptação é claramente equívoca. Está a meio caminho entre o despedimento por causa objetiva e o despedimento disciplinar. O próprio regime processual que lhe está associado e que se estende pelas novas redações dos artigos 375 a 378, foi ineludivelmente delineado por imitação do procedimento disciplinar para despedimento. O empregador aprecia a atividade prestada, dá ao trabalhador ordem para a corrigir, comunica-lhe a intenção de proceder ao despedimento, ao que o trabalhador pode reagir juntando documentos e solicitando diligências probatórias, etc, etc. Ao mesmo tempo, evidentemente, desaparece o ónus da ocupação substitutiva, o que oferece oportunidade para o mesmo tipo de considerações em sede de constitucionalidade que há pouco produzi acerca da outra modalidade de despedimento. Ora, que dizer a respeito, que pensar a respeito da viabilidade constitucional deste regime? Eu devo dizer que, provavelmente contra a opinião de muita gente, e nomeadamente de pessoas que estão ao meu lado, e cujo nome, evidentemente, por uma questão de cautela, não pronuncio, o alargamento da inadaptação aos casos de inaptidão superveniente sem culpa do trabalhador não creio que ofereça dificuldades do ponto de vista constitucional. O nosso sistema não consagra uma visão retributiva da justa causa. Isto é, uma visão da justa causa que supõe ou suporia a limitação da justa causa às situações em que o trabalhador merece reprovação. Mas, pelo contrário, uma concepção mais ampla de justa causa que se reflete ou que se retrata na exigência de impossibilidade prática do prosseguimento das relações de trabalho,
uma exigência que deve ser entendida também como uma exigência de ordem prática, como há pouco referi, e, portanto, uma concepção mais ampla do que a concepção retributiva do despedimento, suscetível de abarcar situações não culposas. De resto, a atual inadaptação superveniente que aparece no Código de Trabalho como justa causa de despedimento contempla todos os elementos indiciários que são recolhidos na proposta como indiciários da inaptidão. A redução continuada de produtividade ou de qualidade, nomeadamente, acrescentando-lhe apenas a exigência, na versão atual do Código, de haver modificações no posto de trabalho. Perguntar-se-á se as mesmas constatações de facto são feitas a partir do modo por que o trabalhador executa a sua prestação, sem que tenha havido modificação no posto de trabalho, que impedimento no plano dos princípios ou dos valores, enfim, que o direito do trabalho tutela, poderemos encontrar para recusar uma relevância idêntica a essas situações. Se o modo de prestação do trabalho por parte do trabalhador, sem culpa, determina avarias, determina riscos de segurança, determina reduções continuadas de produtividade ou de qualidade, se houve modificação no posto de trabalho, há justificação para o despedimento. Se não houve justificação, se não houve modificação, não há justificação para o despedimento. Tenho dificuldade em ver, já não falo de opinião pessoal, mas é evidente que a minha opinião pessoal é que em nenhum dos dois casos deveria ser justificável o despedimento, mas na perspectiva estrita da conformidade constitucional, não vejo que haja aqui espaço para se detectar algum conflito com o artigo 53 da Constituição, uma vez que pacificamente está reconhecido na nossa ordem jurídica o despedimento por inadaptação, havendo modificação no pós-trabalho. Claro que se pode considerar humanamente censurável e até injusto o despedimento de uma pessoa que, sendo um profissional competente e produtivo, eu vou já terminar, que sendo um profissional competente e produtivo, vai progressivamente deixando de o ser, por cansaço, por perda de faculdades. Mas a lei do trabalho lida também, e um jurista do trabalho não deve esquecer isto, lida também com a necessidade, que é uma necessidade que pertence à sua própria racionalidade, de que os suportes do emprego sejam salvaguardados. E, portanto, e esses suportes de emprego são as empresas, são as organizações que existem para produzir e não para resolver problemas sociais. A finalidade fundamental das empresas é produzir, eventualmente com benefícios económicos, mas não resolver problemas sociais. Assim, é evidente, parece-me, que, estabelecido o padrão de inexigibilidade que há pouco referi, a lei laboral pode acolher este tipo de justa causa como justificativo de um despedimento de último recurso, ou seja, de um despedimento sem alternativa. Ora, mais uma vez, é este traço fundamental do despedimento sem alternativa que na proposta é apagado, através da eliminação do ónus da ocupação substitutiva. Reconduzindo assim o despedimento por inadaptação a uma espécie de sucedâneo do despedimento disciplinar, como meio de exclusão de um trabalhador cujo rendimento esteja abaixo do exigido, sem as dificuldades de prova que a exigência de culpa no despedimento disciplinar comportaria. E nisto se manifesta mais uma vez, e vou mesmo terminar, o silencioso desafio que esta proposta constitui na sua hábil construção relativamente ao artigo 53 da Constituição.
continuo muito cético acerca da utilização real destes mecanismos pelas empresas. Eles vão continuar a parecer-lhes complicados e eriçados de riscos judiciais. Mas há pelo menos 2 efeitos que vão seguramente produzir-se. O nível de garantia da segurança do emprego baixa mais uns pontos. E os trabalhadores ficam avisados de que, mais do que nunca, a conservação do emprego depende do agrado que o seu comportamento possa merecer por parte dos empregadores. É o legislador de trabalho, em suma, no seu papel de mensageiro, que é, perdoar-se-á este ceticismo, porventura o único que a lei do trabalho, depois de todos estes solavancos, está ainda hoje em condições de desempenhar. Muito obrigado pela vossa atenção.